kundi kuma Yesu ni kumile muponisi imagam ni kumile muranzi wa asikuleli wosia asikuleli muponisi asikuleli ningakum muranzi wa nikukumil Yesu wang nikukumil muponisi imagam nikukumil muranzi wa asikulen osiang asikulen muponisi asikuleli ningakum muranzi wa nikukumil Yesu wang nikukumil muponisi imagam nikukumil muranzi wa imagam nikukumil muranzi wa imagam nikukumil muranzi wa. Divino, para iniciar nosso tempo aqui juntos, gostaria que você falasse um pouquinho sobre você mesmo, sobre a sua família, de onde você veio. Então, eu nasci no interior de Goiás, uma cidade no interior, próxima da cidade de Anápolis. Somos vivos 8 irmãos e também uma família tradicionalmente católica e foi ensinado os princípios básicos e uma família, graças a Deus, unida, mas infelizmente não era uma família que conhecia Cristo, né? Eu sou o penúltimo filho dos meus pais e era jovem, por volta dos 19, 20 anos. Então eu deixei os meus pais na roça e mudei para Anápolis, fui morar com um dos meus irmãos. E lá tem uma prima que ela começou a frequentar uma igreja evangélica e ela começou a passar por alguns problemas e compartilhava isso com a gente. E ela foi para a igreja e, graças a Deus, através da conversão dela, as coisas foram ajeitando na vida. Então houve um interesse da minha parte de querer saber como é que houve aquela mudança na vida dela. Como Maria falou, eu sempre tive também uma vida normal, nunca fiz nada, entre aspas, errado, né, perante a sociedade, vamos assim dizer, e achava que estava tudo bem. Mas quando eu comecei a frequentar a igreja, eu vi que isso não era o bastante, que eu precisava de algo mais no sentido de salvação. Então comecei a frequentar a igreja, fiz uma decisão, entre aspas, mais emocional e continuei assistindo à igreja. E aí, depois de alguns problemas na minha família, eu perdi um dos meus irmãos por suicídio e através da morte dele foi quando eu reconheci realmente que eu não tinha Cristo como Salvador, e aí eu aceitei Jesus Cristo como o sacrifício perfeito como pagamento dos meus pecados, e minha vida mudou completamente depois disso. Nos fale sobre sua vida pessoal, sua família, de onde você veio. Eu sou natural do Piauí, mas saí da minha terra com 4 anos, fui criada no Rio de Janeiro. Sou de uma família de 17 filhos, né? E minha família é bem simples, minha família é do campo, né? Mas meu pai tinha muita sabedoria. Eu vivi uma vida normal de jovem, né? Tinha os princípios de família, não fiz nada demais na vida que me comprometesse, entende? E como foi sua conversão? Então, foi um convite que a minha irmã fez, ela já era convertida, e eu assisti um culto. Foi interessante porque eu fui na curiosidade, porque o pastor da igreja era americano,
E ela me chamou para o almoço e eu fui na curiosidade de comer aquela comida, achando que a comida de americana era diferente. E daí assisti uma escola dominical e fui várias vezes, né, à igreja, até que então eu resolvi então entregar minha vida a Cristo. E como foi o seu chamado? Como é que você define, né, como Deus te chamou? Sei que é diferente de um para outro, não é a mesma coisa, né? Mas no seu caso, como foi? Eu sentia que Deus queria mais de mim do que simplesmente ficar ajudando na igreja. Naquele momento eu não tinha um chamado específico para fazer algo, mas eu sentia que eu tinha uma necessidade de me preparar. Eu fui para o seminário, estudei, me formei, mas eu não tinha nenhum chamado específico. Então eu até me sentia um pouco frustrado porque os meus colegas diziam, eu senti chamado quando criança ainda de que eu queria ser missionário. Outros, eu senti o chamado que era para ser pastor. E eu dizia, eu senti o chamado para vir me preparar. Estou aqui me preparando e não sabia o que Deus queria de mim. Depois me formei, o seminário me fez convite para trabalhar no próprio seminário. Também a Igreja Batista Ebenezer hoje, lá num dos bairros de Curitiba. Também me convidou para trabalhar e eu fiquei auxiliando logo depois da formatura. Maria e eu nos casamos, Maria foi para o seminário, fazer o seminário, e ficamos lá estudando, ela estudando, eu trabalhando no seminário, na igreja. Aí quando, 2 anos depois da minha formatura, então ouvindo umas mensagens nas conferências missionárias do pastor João Burnett, então foi quando eu senti a convicção que Deus estava dizendo, olha, eu quero usar você no trabalho missionário. Não acho, no meu ponto de vista, que Deus tem um lugar específico para alguém. Ele chama a pessoa para ir trabalhar na obra, e seja ela qual for. Naquela época tinha a possibilidade de ir para Primavera do Leste, para o Amazonas, Mato Grosso, isso, Primavera do Leste, Mato Grosso. Eu até visitei lá uma vez. Amazonas eu tinha vontade de visitar, mas não cheguei a visitar. Ouvi falar sobre Angola, sobre Timor-Leste e também Moçambique. Então eu disse para Deus, olha, eu estou disposto a ir onde o Senhor quiser. Como foi que Deus trabalhou na sua vida sobre o chamado para o trabalho missionário? A princípio eu fiquei muito preocupada, saí do meu país e tal, mas como esposa, né, como submissa, então eu decidi seguir o meu marido e até hoje, onde ele for, eu estarei junto, apoiando no que for possível. Como você tem lidado com as dificuldades, as emoções, estando no campo missionário? Essas coisas normais que parece que as pessoas olham para os missionários e acham que eles não têm. São pessoas diferentes, né? Então, como que é no dia a dia? É normal, às vezes, né, natural do ser humano, às vezes tem um certo estresse, né? Mas normalmente eu coloco diante de Deus, né? Peço a Deus sabedoria e que Deus me sustente. Hoje eu lido melhor com isso do que no início. No início eu ficava mais estressada, mas hoje não. Hoje eu entrego totalmente na mão de Deus e dependo de Deus. Para você a mesma questão? Basicamente isso, com a convivência, com o passar do tempo, você vai aprendendo a confiar mais em Deus, né? Eu sempre fui uma pessoa muito imediatista, eu quero as coisas tudo para ontem. Quando nós chegamos aqui, tudo era muito difícil e às vezes eu sentava e dizia, não é possível. Eu morava em Curitiba, uma cidade naquela época, tudo com uma facilidade incrível, e eu chegava aqui para autenticar um documento, você levava 3 dias para fazer aquilo. Então isso me deixava muito estressado. E depois eu comecei a pensar, não, Deus ele está no controle de todas as coisas. E eu comecei a colocar isso diante de Deus e lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo as coisas ruins, mesmo as coisas difíceis, né? E eu tenho tentado descansar em Deus,
seja em qualquer dificuldade que for. Na parte emocional, logo que eu cheguei aqui, no primeiro ano que nós chegamos, eu perdi os meus pais. Minha mãe faleceu poucos meses depois que chegamos aqui, meu pai 1 ano e pouco depois. Então, mas em nenhum momento eu me desesperei ou eu fiquei chateado, e eu sabia que Deus tinha um plano para nós. E na altura, Maria doente, Natanael doente, e eu sempre dizia, se Deus nos trouxe para cá, Ele tem um propósito para isso. Talvez seja para me ensinar paciência, né? Me moldar. Então, eu tenho aprendido bastante a lidar com essa questão das emoções, das dificuldades que enfrentamos. Qual é a sua maior dificuldade por trabalhar no campo missionário no exterior? Principalmente da família, porque eu sou muito família. Já meu marido não muito, mas eu senti bastante ficar distante. Isso realmente me entristecia bastante. Pro pastor, qual a dificuldade maior, o que você vê assim de dificuldade para trabalhar no exterior? Para mim foi o fato da cultura. A cultura para mim foi a coisa mais que eu tenho enfrentado até hoje, é que as pessoas muitas vezes colocam a cultura acima do que a Bíblia diz. Quando a cultura não vai contra o que a Bíblia ensina, é fácil ser um cristão aqui. Mas quando você diz, a Bíblia diz isso e você tem que ir contra a sua família, poucos têm essa coragem de enfrentar a família para seguir o que a Bíblia ensina. E a outra coisa é a falta de preparação da nossa parte para o missionário que está indo para o campo. Olha, lá você pode encontrar essas e essas dificuldades, ter pelo menos o mínimo de informação, seja ele o país que for. No nosso caso, não tivemos problema com língua, porque Moçambique fala a mesma língua, mas eu creio que se uma pessoa vai para um país com uma língua diferente, as dificuldades ainda é muito maior. Então ela precisa estar preparada tanto para a cultura quanto para a língua e para lidar com as emoções. Qual o conselho que você daria para uma jovem candidata ao campo missionário? Eu diria para elas que é o maior privilégio que nós temos e servir o Senhor na obra, no campo, onde quer que for. Né? O que você tem a dizer sobre a parte das igrejas, né, dos irmãos em relação aos filhos do missionário? Aqueles também são pessoas, né? Têm as mesmas dificuldades, né, emocionais, e que eles precisam ser bem acolhidos, né? Para que eles possam enfrentar, porque na verdade eu penso assim, eles não são missionários, os pais sim, então fica uma carga em cima deles, sabe? Uma pressão muito grande, e o que eu tenho visto é que filhos de missionários estão se desviando do caminho de Deus por causa disso. Então os próprios pais eles têm que ter uma sabedoria de como lidar para que esses filhos sigam até mesmo o ministério no futuro, né? Se não tiver um bom ensino, uma boa preparação emocional, espiritual, mental, eles vão acabar se desviando. Mas ele tem que ser educado como uma criança normal, tem que ser pregado o evangelho para ele como uma criança normal, e quando ele aceita Cristo como Salvador, ele tem que ser ensinado a servir a Cristo da mesma maneira, mas nem sempre ele vai seguir o mesmo caminho que os pais. Pelo menos o nosso filho, quando a gente voltar... Quando é que o Natanael vai vir para os seminários? Eu não sei se ele vai para o seminário. O chamado é exclusivo para ele. Se Deus tem um chamado para ele, Deus vai trabalhar no coração dele. Não é, mas se vocês são missionários lá em Moçambique, ele não vai voltar para Moçambique para ser missionário também? Não, isso não é... Deus chama a quem ele quiser. Mas o que eu sempre digo para ele, dizia para ele é, filho, onde quer que você for, você tem que ser um exemplo de cristão. Você tem que dar o exemplo de um cristão que está servindo a Deus no lugar que Deus te colocou. Qual o papel da igreja no campo missionário? Como elas poderiam orar especificamente e se envolver especificamente? Qual seria seu plano para o futuro? Okay.
cada trabalho missionário tem uma peculiaridade, né? E eu vou tratar exclusivamente com Moçambique, que é o nosso campo de trabalho. Tem muitos jovens nossos que têm desejo de trabalhar na obra, como pastor, talvez alguns até como missionário, mas a situação econômica do país não é nada favorável com relação a sustento financeiro para os nossos jovens. Então, as igrejas, principalmente no Brasil, precisam ter essa visão de não só apoiar o missionário em si, mas estar disposta a estar orando e também contribuindo para que esses jovens, no caso, quando nós saímos daqui, nenhum dos nossos jovens tem condições de se sustentarem e trabalhar na obra integralmente e recebendo sustento da igreja, porque os membros da igreja ou as pessoas das nossas igrejas raramente têm um bom trabalho, um bom emprego. Então, as igrejas não têm uma entrada para que possa sustentar um pastor ou um obreiro, seja qual for. Então, a minha oração e o meu desejo é que as igrejas no Brasil possam se interessar em estar apoiando esses futuros líderes em termos financeiros. Nós sabemos que sem sustento financeiro não tem como fazer quase que nada, né? Então, nós precisamos nos preocupar com isso, estar apoiando e seja qualquer outro trabalho missionário. Quais são os seus principais pedidos de oração? Então, o nosso pedido principal, em termos gerais, né, é obreiros para o campo. Né? Nós que estamos aqui no campus, todos nós já estamos, entre aspas, dobrando o cabo da Boa Esperança. Então, precisamos de alguém para nos substituir, né? Atualmente estamos fixo 2 casais, pastor Joel e dona Joana, americanos, e Maria e eu, e uma missionária solteira, Rosângela. Zuleide já deixou o campo, por problemas familiares também, e pastor Joel e dona Joana, segundo eles, a missão também está prestes a chamá-los para casa, porque a missão não permite a idade que eles têm continuarem no campo, então em breve eles estarão voltando. E, como a maioria das igrejas no Brasil sabem, a saúde da Maria está bem deficiente, cada vez mais. Então, não sabemos até quando nós vamos ficar aqui. Então, o nosso pedido principal é obreiros para o campo, para dar continuidade no trabalho, e também sustento para os nossos jovens daqui que têm desejo de se envolver no ministério aqui. Mas eles não têm condições financeiras para fazer isso. Então, que as igrejas possam estar orando e também se dispondo para apoiá-los, mesmo com a ausência de nós como missionários.